Durante o episódio 10 da nona temporada de The Flash, nós finalmente vimos o ponto de vista do Flash do futuro, daquela fatídica noite onde Flash Reverso assassina Nora Allen. Nós ficamos muito felizes, muito eufóricos, foi um episódio muito bom, só que depois que passa toda aquela euforia e a gente para analisar ponto a ponto ali, tem muita coisa de errada nesse episódio. E muita coisa que inclusive a gente esperava de um jeito bem diferente, né? E no vídeo de hoje vamos falar sobre esse ponto onde a série chegou e sobre como isso foi construído ao longo dessa temporada. Eu vou botar aqui alguns pontos, algumas opiniões, quero saber o que vocês acham também. Então pra quem é fã da série vai ser um vídeo muito bacana. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E depois que eu assisti esse episódio, aconteceu uma coisa muito louca que eu até comentei ali com vocês no vídeo de análise, né? Que, cara, parecia que eu tinha voltado no tempo, lá pra época da primeira temporada. Porque aquele episódio, a forma que ele é construída, pontos emocionais que ele traz ali, não só pro Barry Allen, pros personagens que estão envolvidos ali, mas pra gente que acompanhou essa história ao longo de todo esse tempo, acompanhou a evolução do Flash também, é muito marcante, né? Tão marcante, inclusive, que eu voltei pra assistir alguns episódios da primeira temporada. Eu lembro que eu vi o episódio 17, que mostra realmente quando o Barry descobre que era o Flash do futuro que tava naquela casa. Fiquei com vontade de ver também o episódio final da primeira temporada, de ver o episódio 9, onde ele encontra o Flash Reverso, episódio 1... Resumindo, eu vi quase tudo. Fazer o que? É a vida, né? E aí eu consegui ver os problemas que tem nesse episódio 10, que mostra o clímax. Que assim, além das mudanças na linha do tempo que a gente comentou no vídeo passado, já ficou bem perceptível, né? Que aquele Barry Allen ali não é o Barry Allen que a gente vê lá no final da primeira temporada, porque aquele Barry é o Barry que desaparece na crise, que morre e que não cria a Nora West Allen lá no futuro. Se você quiser entender melhor os motivos disso, assiste o outro vídeo de análise. O grande problema que eu percebi ali, bem depois inclusive, é o fato de que aquele acontecimento não foi construído da maneira que a gente esperava que ele fosse construir, que a série indicou que ele iria ser construído também. Ele aconteceu muito do nada. Porque lá na primeira temporada o Flash Reverso fala que ele e o Flash eram grandes inimigos no futuro, que eles já tinham travado grandes batalhas e que um nunca conseguiu destruir o outro, né? Um nunca foi rápido o suficiente para vencer o outro, mas chegou um momento que o Flash Reverso descobriu o nome dele, que era o Barry Allen. Aí ele volta no tempo pra matar o Barry criança, só que aí o Flash do futuro perseguiu ele. Inclusive a gente vê na cena ali o portal do tempo se abrindo quando eles chegam naquele período ali justamente pra luta na casa. Nada indicava que eles tinham passado o dia todo ali, né? Até porque se o Flash Reverso ficou o dia todo ali, por que ele não matou o Barry depois que o Barry sai da escola, tá ligado? Não, tinha que esperar ali, tá ligado? Mas enfim... O fato de ser uma linha do tempo nova justifica tudo isso, todas essas diferenças. Mas o grande problema que eu vi com tudo isso é que o acontecimento rolou muito do nada na série. Ele não teve nenhum episódio para construir aquilo. Ele veio de um episódio totalmente aleatório, onde o Barry tinha lutado contra o Bloodwork junto com o Oliver Queen, com o Kid Flash. Foi um episódio muito bom também. E aí ele tá lá e do nada é puxado pro ano 2000. Tá lá de boa, como se nada tivesse acontecido. Foi algo muito repentino, sabe? Tendo em vista que é um acontecimento que a gente tá esperando há muito tempo. E aí quando a gente olha o retrospecto de toda essa última temporada da série, e a gente se dá conta que eles pegaram 8 episódios e praticamente jogaram no lixo, o fato desse acontecimento ter sido tão repentino assim e ter sido tão raso, de certa forma... Porque não teve uma batalha do Flash contra o Flash Reverso. A gente nem viu como que o Flash Reverso se tornou inimigo do Flash. Porque esse acontecimento, aparentemente, foi o clímax de uma rivalidade que foi construída. A gente viu muito na série a rivalidade do Barry com o Flash Reverso, só que era um Flash Reverso pós aquele acontecimento, não era um Flash Reverso antes. Eu queria ver o porquê que o Flash Reverso odiava tanto o Barry a ponto de querer matar ele criança pra apagar ele da linha do tempo. A gente ainda não viu isso, certo? A expectativa que eu tinha com esse acontecimento é que ele seria o clímax da origem do Flash Reverso, sabe? Tipo assim, a gente veria o Will Barstown no ponto que ele ainda não era o Flash Reverso, onde ele era só um cientista lá do futuro que era muito fã do Flash e gostaria de ter os poderes igual do Flash também. Estuda todos os poderes, cria Speed Force negativa e tudo mais, e aí consegue replicar o acidente, ganhar os poderes e
queria ser um herói igual o Barry, assim como a gente vê nos quadrinhos também. E aí chegou o ponto onde ele conhece o Barry Allen também, e aí acontece toda aquela desilusão que a gente vê também nos quadrinhos, né? Onde o Barry vê que ele era um sociopata e denuncia os crimes dele, e o Bardstown é preso. E aí depois ele sai da prisão, tenta se redimir, tenta ser um cara bom, né? E aí ele quer voltar a criar uma relação com o Flash, que era o grande ídolo dele. Inclusive o traje do Flash Reverso é amarelo porque ele, estudando a história do Flash, viu que amarelo era a cor do traje do Kid Flash, que era o sidekick do Barry, né? O grande parceiro dele. E ele queria ser o parceiro do Flash também. Então por isso que ele faz o traje dele de amarelo, pra ser igual ao do Kid Flash. Só que aí quando ele troca de traje e tem a ideia de ir pro passado pra mostrar pro Barry que agora ele se redimiu, que agora ele é um cara bom, aí ele vê o Barry com o Kid Flash lá. E vê que o Barry não tava nem aí pra ele. Tinha prendido ele, deixado ele lá. E aí ele enlouquece, fica revoltado. E no meio de toda essa revolta ele corre pro museu do Flash e se dá conta que ele era o Flash Reverso, o grande inimigo do Barry. E a partir dali o propósito da vida dele é acabar com a vida do Flash. Eu acredito que essa história que a série mostra, que é muito parecida com a dos quadrinhos inclusive, pelos diálogos que o Flash Reverso tem com o Flash ao longo da série, deveria ter sido contada antes de chegar naquela noite. Eu gostaria de ver um arco ali de pelo menos 5 episódios mostrando o Will Bardstown saindo desse ponto onde ele é só um cientista fã do Flash e onde ele ganha os poderes, se torna o Flash Reverso, começa a odiar o Barry, e aí depois disso mostrar o momento que ele descobre que o nome do Flash é Barry Allen e quer voltar naquela noite para matar o Barry criança. Isso faltou, porque o Flash Reverso que aparece lá, ele já tá pronto para concluir o plano. A gente não sabe o que aconteceu com ele antes daquilo ali. Então meio que não muda nada. A série acabou perdendo uma janela de 8 episódios que eles tinham para construir aquela noite. Jogaram praticamente esses episódios no lixo com aquele arco da Red Death, que além de ser muito mal feito, é desnecessário para a história da série. Não agregou em nada. Foi só perda de recursos, né? Foi jogar dinheiro no lixo, na minha opinião. Aquele ali acabou que virou o ponto mais baixo da história da série, em quesito de qualidade, em quesito de audiência, em quesito de nota com a crítica também, que os piores episódios estão ali. A gente tem ali também 3 episódios que são completamente fillers, que são o 6, o 7 e o 8. Eles poderiam ter usado esses 3 episódios, mais o 9 também, para construir o acontecimento do 10. Eu acho que seria muito melhor, poderia ter feito o arco da Red Death ali nos 5. Quer jogar dinheiro no lixo? Beleza. Quer que a gente fale mal da série e diminua completamente a relevância do produto de vocês? Ok, mas 3 episódios foram jogados no lixo que poderiam ter construído aquele acontecimento de uma forma bem feita, né? Porque agora a gente deve ver muito pouco disso, porque o foco vai ser na história do Azul Cobalto. Pode ser que tenha algum envolvimento e tal, só que se eles pegarem pelo menos um episódio só pra contar toda essa origem do Flash Reverso, também vai ficar muito corrido, tá ligado? Se eu fosse o roteirista da série, o que eu teria feito nessa 9ª temporada seria pegar essa história do Azul Cobalto, que eles colocaram o gancho ali no final da 8ª temporada, da pedra aparecendo, já usaria isso nos primeiros episódios da 9ª temporada. Os primeiros 5 episódios iria contar essa história do Azul Cobalto. Resolveria essa trama do Ed Town que ficou aberta desde a primeira temporada. E aí, o que eu faria depois disso? Restariam 8 episódios, certo? Nesses 8 episódios finais, seriam para contar isso. Eu faria um paralelo na primeira temporada, não só com aquela noite, mas com toda a história dela. Porque o que nós tivemos? O Flash Reverso preso no passado, sendo obrigado a criar o Flash para voltar pro tempo dele, né? O que eu teria feito era, depois da batalha do Barry Allen com o Azul Cobalto, eu teria encontrado uma forma de deixar o Barry Allen preso no futuro, lá onde o Will Bardstown está. E aí o que o Barry teria que fazer? Ele teria que fazer a mesma coisa que o Flash Reverso fez com ele, só que agora com um jovem Will Bardstown. Ele poderia chegar lá num ponto onde o Will Bardstown já é um velocista, só que é um e é fã do Flash, só que é um velocista completamente inexperiente, né? E aí, eu colocaria o Barry no mesmo contexto que o Wells estava lá na primeira temporada, de treinar o Town, ensinar todos os truques pra ele, tá ligado? Mano, imagina uma cena do Barry ensinando o Town a vibrar as moléculas. O Town tá com a bomba no pulso, né? Ele tá com a ideia de combater crime ainda, quer ser um herói. E aí o Barry Allen, sem contar pra ele que é o Flash, né? Mostrando apenas que é um cara um cientista que quer ajudar ele, fala, Town, respira, sinta o ar.
Você não é mais você, você faz parte de algo maior, faz parte da Speed Force. A gente veja o Barry repetindo aquele mesmo discurso que o Tawny faz pra ele no início. E aí o Tawny aprende a vibrar, aprende a usar velocidade, aprende tudo sobre a força de aceleração com o Barry. Só que aí, o que estaria acontecendo ali? O Barry tava querendo usar o Tawny pra voltar pro tempo dele, porque o Barry já sabia de todo o destino do Tawny. E aí depois que o Flash Reverso aprende tudo que ele tem que aprender com o Barry, eu faria um momento no qual esse ódio seria construído. Que pode ser realmente o momento onde o Tawny iria salvar uma multidão, só que aí o Barry vê que tinha alguma coisa de errado naquilo e vai lá e salva e estraga os planos do Tawny. Ou então ele fala pro Tawny que só tava usando ele, queria voltar pro tempo dele, que ele é uma pessoa horrível, causou muita dor na vida dele e tal. E aí o Tawny, sociopata, quebre toda a admiração que ele tinha pelo Flash, e aí começa a jornada dele de se tornar o Reverso. E aí, a partir daí, faria eles lutarem pela primeira vez. O Tawny jurando que agora ia acabar com ele, e depois o Tawny descobrindo que o nome dele é Barry Allen, e aquela noite sendo construída dessa forma. Eu acho que teria muito mais peso, sabe? Isso sendo feito em vários episódios. E como eu não vejo nada nesses 8 episódios da primeira temporada que justifique isso não ter acontecido, não teve nada de bom, foi só perda de tempo, torna ainda mais triste o fato dessa noite ter acontecido de forma tão repentina. Porque eles simplesmente colocaram a culpa daquilo ter acontecido na pedra que o Azul Cobalto vai usar lá no futuro, tá ligado? O que pra mim deixou a história muito menos grandiosa do que eu esperava que ela seria e também do que ela tem potencial pra ser. Porque faltava a construção dessa rivalidade entre o Flash e o Flash Reverso, que não foi mostrada. Ela foi mostrada pelo ponto de vista do Flash só, né? Porque o Barry desde criança teve a vida arruinada pelo Flash Reverso. A gente viu ele se resolvendo com essas questões, mas não mostrou como que o Flash Reverso virou o vilão que ele é, entendeu? E mesmo agora, faltando 3 episódios pra acabar, se eles mostrarem só em um, pra mim não tem como recuperar esse tempo perdido. Mesmo que seja um episódio incrível, assim como foi esse também, vai ser legal de assistir, gostaria de ver, mas esse potencial que tinha pra ser algo incrível que eu mostrei aqui pra vocês agora, já não vai mais ter como. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso, se vocês ficaram com essa impressão também que foi algo muito precipitado, algo muito mal construído e até menos grandioso do que você esperava. E manda esse vídeo para seus amigos também, para caso eles não tenham percebido isso. Eu vou deixar aqui, ó, 2 vídeos analisando os últimos episódios, um falando do Ed Town e outro falando desse acontecimento também, que vai complementar muito esse. Então se você não viu, assiste lá. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.